Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na primeira sexta-feira do mês de dezembro, dia 5, primeira semana do Advento. E o nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Partindo dali, 2 cegos se puseram a seguir a Jesus, e iam gritando atrás dele: Filho de Davi, tem piedade de nós. Quando Jesus entrou em casa, os 2 cegos se aproximaram dele, ajoelharam aos seus pés, e Jesus perguntou-lhes: Por acaso, vocês creem que eu tenho o poder de realizar o que esperam? Eles disseram: Sim, Senhor, nós cremos. Jesus então tocou os olhos deles e imediatamente eles começaram a enxergar. E Jesus proibiu-lhes severamente que não contassem nada daquilo para ninguém. Mas assim que saíram dali, eles se puseram a comunicar a todos o que tinha acontecido. E a fama de Jesus crescia. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nós somos convidados hoje nas 2 leituras a aguçarmos a nossa capacidade de ver. Aquilo que a raposa disse ao pequeno príncipe: o essencial não se vê com os olhos da cara, o essencial se vê com os olhos da alma. Por isso, às vezes, nós podemos ter olhos carnais para as coisas e não olhos espirituais. E quando somos aprisionados somente nesses olhos carnais, é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, quando os judeus não conseguiam compreender as Escrituras que desvelavam o mistério de Cristo. É como se um véu acobertasse os seus olhos. De modo que tanto eu e você podemos ver as doutrinas de modo carnais, podemos estudar a santa teologia de modo carnal, podemos realizar as nossas catequeses de modo carnal, podemos estar participando das nossas igrejas de modo carnal, mas os nossos olhos ficam velados. E nós não enxergamos além daquilo que podemos tocar. Por isso Jesus disse no evangelho de ontem: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A primeira leitura de hoje ainda do profeta Isaías, o profeta da esperança, que convida a mim e a você a irmos além das aparências, a olharmos as realidades com o olhar do Espírito, a contemplarmos no poder do Espírito, e a discernirmos também na sabedoria do alto. Daí vem a necessidade, então, de cada um de nós desenvolvermos essa nossa capacidade de enxergarmos. O tempo do Advento é justamente este. É um convite a uma peregrinação espiritual, onde cada um de nós vai tentando detectar quais são as sombras que são obstáculos para que eu e você possamos viver a nossa esperança. Quais são as sombras e trevas que estão presentes em meu coração e em seu coração, que nos escraviza, nos humilha e que nos afasta também do Senhor? Quais são essas trevas, cegueiras espirituais que eu e você padecemos? E vocês vão perceber que tanto eu quanto você, em alguns momentos de nossa peregrinação neste mundo, nós também ficamos como cegos andando atrás de Jesus e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus estava caminhando para Jerusalém. Jesus estava caminhando. Os cegos viram que ele estava caminhando e se puseram atrás dele, mesmo como cegos. Interessante, não? Eles começaram a caminhar atrás de Jesus, mesmo sendo cegos. Mesmo na cegueira deles, eles começaram a seguir a Jesus, andavam atrás de Jesus. E é pelo caminho que eles fazem essa oração: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Eles fazem uma profissão de fé de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Messias da tribo de Davi, que Jesus é aquele que Deus enviou. Então eles já começam com uma profissão de fé, ainda que seja obscura, ainda que seja confusa, ainda que esteja na penumbra. Mas mesmo assim, com essa fé ainda na penumbra, eles se põem a seguir a Jesus, porque somente seguindo e andando atrás de Jesus nós vamos descobrir quem é Jesus. Só mesmo convivendo com uma pessoa que nós vamos descobrir quem é a pessoa, porque eu e você vamos perdendo as nossas máscaras lentamente, a conta-gotas.
Somente vivendo com alguém é que nós vamos compreender essa pessoa e entender essa pessoa. De modo como nos ensinaram nossos pais no passado, quando a gente dizia, fulano é uma pessoa muito boa, os nossos pais diziam, coma um saco de sal com ele. Quer dizer, conviva com ele, porque ninguém come um saco de sal num dia só. Tem que ser por dosagens. Então conviva com ele. E é convivendo com as pessoas que nós vamos descobrindo as fraquezas das pessoas, as virtudes das pessoas e vamos compreendendo a sua natureza humana. Por isso mesmo na sua cegueira, os dois cegos se põem a seguir a Jesus no caminho e gritando, tem piedade de nós. Jesus entrou na casa. A casa é o lugar do acolhimento. Jesus acolheu os cegos. Jesus não expulsou os cegos. Para a lei, os cegos eram impuros. Mas Jesus os acolhe em sua casa e só entra em nossas casas as pessoas que nós queremos. Jesus acolheu os cegos. Ele se põe de joelhos diante de Jesus e Jesus vai fazer uma pergunta fundamental para eles. Vocês creem que eu tenho o poder de realizar o que vocês esperam? Quer dizer, Jesus devolve para eles a responsabilidade da fé, porque sem fé não existe milagres. Sem fé não existe transformações. Sem fé não existe um seguimento verdadeiro, e sim um andar atrás de Jesus. Por isso a primeira pergunta que Jesus vai fazer é sobre a profundeza da fé deles, a clareza da fé deles. E Jesus pergunta, vocês por acaso creem que eu tenho o poder de realizar o que vocês esperam? E eles vão dizer, sim, Senhor, nós cremos. Sim, Senhor, nós cremos. E Jesus tocou os olhos deles, dizendo, faça-se conforme vocês creram. A tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Eu nunca vi tamanha fé assim. Por isso, a partir desse momento, Jesus vai dizer, faça conforme a vossa fé. E eles ficaram curados. E agora vem a advertência de Jesus, não conte nada para ninguém do que aconteceu aqui. Mas eles foram desobedientes. Eles não puderam obedecer. Diante de tal maravilha do Cristo de Deus que chegou. Mesmo correndo o perigo de vida, ao proclamar isso sobre Jesus, ele sai dali e põe-se a proclamar tudo o que tinha acontecido. Eles não obedeceram a Jesus e a fama de Jesus crescia. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes também eu e você precisaremos, mesmo andando atrás do Senhor, capengando, mancando, mesmo assim nós teremos que dizer ao Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque às vezes nós também perdemos a nossa capacidade de enxergar quando as cataratas começam a formar em nossos olhos. Quando as enfermidades dos olhos espirituais, as cataratas espirituais começam a formar em nossos olhos, nós também ficamos com dificuldades de enxergarmos o Senhor e daí vem a necessidade então de suplicar, filho de Davi, tem piedade de mim. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser, e uma santa caminhada de advento.